Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí, o podcast que explora o universo da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. Hoje estou aqui em parceria com o RH Play, diretamente da Expo RH. Ao meu lado, eu tenho o Rafael Giuppone, que é o CEO da Incycle. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre vejo vocês nos eventos, com esse espaço lindo, sempre com esse sorriso recebendo as pessoas, não tem como não ser legal. Que bom. Rafael, você acabou de descer do palco e você falou sobre RH extraordinário. Fala para mim, o que é um RH extraordinário e como que a gente faz para chegar lá? Os RHs hoje, eles usam muito o conceito de RH estratégico, né? Então, Sim. os RHs querem ser estratégicos, querem mostrar que tem uma atuação diferenciada. Mas acabou que banalizou tanto esse termo, né? Todo RH faz o básico ali, já acha que é estratégico, ou toda ferramenta já acha que é para RH estratégico. A gente falou assim, não dá para usar mais isso. Eles criaram um conceito novo. Já virou clichê, já banalizou. Banalizou. A gente queria mostrar RHs que realmente conseguem atuar no negócio. Quando eu falo atuar no negócio, é fazer a diferença para que aquele negócio ande. RHs que conseguem demonstrar o seu trabalho e resultado financeiro. Ou seja, eles conseguem afetar o faturamento da empresa de forma positiva, né? Então aumentar o faturamento, atuar em redução de custo, ou seja, eles têm uma atuação direta no negócio. E esses RHs que conseguem fazer isso são RHs extraordinários. Ótimo, então a gente já sabe o que é um RH extraordinário. Agora, como se tornar um RH extraordinário? Olha, é uma jornada, viu? Vamos lá, estamos dispostos. Eu digo que o primeiro ponto é o poder pessoal. O que é o poder pessoal? É o RH assumir a responsabilidade pelas coisas. Os RHs, eu atendo centenas de RHs hoje, né, todos os dias. Não centenas por dia, mas atendo RHs todos os dias. É o maior desafio do RH terceirizar a culpa. Então, os RHs eles falam assim, mas aqui na minha empresa não tem cultura para isso. Na minha empresa os gestores não apoiam. Na minha empresa não tem orçamento. Mas a minha empresa é familiar. Assim. Então, os RHs eles terceirizam muito a culpa por não ter uma atuação mais ativa no negócio. E eu falo para eles que o primeiro passo é eles assumirem a responsabilidade. É entender que da mesma forma que eles não contratam um arquiteto para eles dizerem como eles querem a sala, a empresa também não contrata um RH já sabendo exatamente o que ela precisa. Então, é papel do RH trazer para o negócio as possibilidades que uma gestão de pessoa eficaz pode trazer. Quais os benefícios, quais os retornos, e demonstrar isso, como isso vai afetar o negócio de maneira positiva. Ô, Rafael, você trouxe aí algumas dores, né, que o RH culpa, né? E elas de fato existem. Mas como que o RH pode acolher essa culpa sem só culpar, sabe? O primeiro passo é acolher a culpa, não, acolher as dores, perdão. É assumir a responsabilidade. Então, por exemplo, minha empresa não tem cultura para isso. Tudo bem. Se eu vou te falar que 60% das empresas do Brasil não tem. E isso não foi... As que tem hoje, alguém mudou essa realidade. Né? Alguém fez escolhas, fez uma atuação diferenciada que mudou essa realidade. As empresas não mudaram sozinhas. É isso que eu ia falar. Não tem cultura hoje, mas isso não quer dizer que você não vai ter essa cultura amanhã. Sim. E aí o que o RH precisa fazer para construir isso é primeiro focar no objetivo do negócio. Porque muitos RHs, eles criam projetos que não têm a ver com o objetivo da empresa. Então, assim, a empresa está dedicada a ampliar o faturamento aquele ano, o RH está pensando em melhorar a felicidade. Aí você fala assim, mas esse aumento de felicidade vai trazer resultado financeiro para a empresa, que ela quer aumentar o faturamento, ou a empresa quer expandir. Então, o RH ele precisa primeiro entender qual é o objetivo do negócio, expande que 70% dos RHs do Brasil não sabem qual é o objetivo da empresa para aquele ano. Então, ou seja, ele nem sabe onde a empresa quer chegar, como é que ele vai ajudar a empresa a chegar lá. Aí é claro que ele é visto como um RH festinha, como um RH... Mas, Rafael, uma pergunta. Você acha que existe um dos desafios para isso, é a liderança, né? Principalmente o C-Level, e entender que o RH tem esse papel, ele precisa sentar no board e conhecer do negócio, conhecer dos resultados da empresa para poder desdobrar isso? Eu acho que o papel é inverso. O RH precisa entender do negócio, precisa ir atrás disso e demonstrar para o CEO como o trabalho do RH pode trazer mais resultado. E como que ele faz isso? Mostrando como isso vai impactar, por exemplo.
Indicadores é o principal caminho. Em RH ele faz avaliação de desempenho, muitos RHs, e aí você pergunta para o RH assim, como é que foi a avaliação de desempenho? Todo mundo gostou. Todo mundo gostou não é um indicador de resultado. Então não adiantou nada. Ou qual foi o impacto disso? Legal, a gente aplicou em 100% das pessoas. Continua sem propósito. Então assim, apliquei uma avaliação de desempenho no comercial. Aí você vê como é que muda de figura. E você pode fazer isso sem gasto nenhum, fazer um forms na internet, imprimir um formulário. Né? Entendi as dores daquelas pessoas, criei um plano de desenvolvimento individual, acompanhei as pessoas que não batiam resultado, vi que em 3 meses, com o nosso PDI, as pessoas que não batiam a meta agora estão dentro da meta. Isso representou um aumento de faturamento de 5 ou 6% em cada uma dessas pessoas. Tá vendo? Demonstrou o resultado. Já não é mais o fazer por fazer. Mas daí entra uma outra habilidade, né? Que ele interpretar dado, né? Na verdade, esse exemplo ele é fácil porque é um indicador que já é pronto, que é o indicador de venda. Imagina, você é uma vendedora. Eu aplico uma avaliação de competência em você, identifiquei quais são os seus gaps, né? Claro que existe um trabalho prévio disso. Identifiquei e criei o seu plano de desenvolvimento. Quanto você vendia hoje? Vendia 10 mil. Daqui a 3 meses, terminamos o plano, você está vendendo 15. Esse indicador já é feito pelo comercial. E o RH se apropria disso. Fala assim, olha, trabalhei com a vendedora X, ela aumentou a venda dela em 50%. Esse resultado é de quem? Do trabalho que o RH fez. Então dá para fazer isso. Dá. E aí o RH ganha credibilidade. Muito bom. Agora, tem uma questão aqui, né, que é um passo atrás. Ele entender que isso pode ser uma estratégia para ele, um indicador importante para ele trabalhar. Né? Como despertar isso no RH? Então, a minha pergunta para você é: quais são as habilidades que o profissional de RH precisa ter hoje para poder ter essa intenção e entender esses resultados como ferramentas de trabalho? Sim. O RH ele precisa entender um pouco de análise de dados, mesmo que muito pouco. O RH precisa buscar informação, fazer um curso de Lean Manufacturing, um curso de Six Sigma. Né? Six Sigma é pura análise de dados. Não é que o RH ele vai ser especialista em analisar dados, mas ele precisa entender que sem trabalhar com dados, ele não vai ser um RH de última geração. Né? Tem uma pesquisa americana que chama de RHs desbravadores, que são RHs que utilizam a análise de dados como forma de impactar o negócio. E essa pesquisa mostrou que nos Estados Unidos só 10% dos RHs conseguiam fazer isso. Então a gente sabe que no Brasil também é carente disso, mas fazer um curso de Six Sigma, por exemplo, ajuda o RH, trazer profissionais de fora. O meu RH, por exemplo, da última empresa que eu trabalhei, no meu time eu tinha 4 engenheiros civis e 3 engenheiros elétricos, que trabalhavam exclusivamente com análise de dados para o time de RH, eles eram do RH. Então eles ajudavam o RH nisso. Então nem sempre o profissional ali vai ter, mas ele começa com o básico através de um indicador que já está pronto, igual esse, e aí ele vai avançando. E é legal isso, que é quase viciante, sabe? No bom sentido, né? Porque o RH, depois que ele começa a demonstrar resultado por um trabalho simples igual esse que a gente falou, ele começa a ver que ele ganha credibilidade, que ele ganha confiança do negócio. E aí ele quer começar a gerar resultado através de tudo, que ele ganha mais confiança, até que chega em um ponto que os trabalhos de humanização que ele queria fazer, que às vezes não tem impacto direto, são automaticamente aprovados. Então o RH ele começa a se profissionalizar, focar em dados e entender que assim que humanizar é importante, É essencial. mas sem resultado vira um trabalho a mais. Fica raso, né? Fica raso. É assim, é uma coisa que a empresa quer fazer quando ela tem dinheiro. Quando ela não tem, ela não quer mais. Ela não está vendo valor, ela não vê valor. Ela acha importante. Mas é a mesma coisa assim, se eu perguntar para todas as pessoas que estão nos assistindo, você acha importante ler? Todo mundo vai falar que vai falar. Sim. Agora, quantos leem? Né? Então é a mesma coisa. Assim, toda empresa acha que é importante humanizar, criar acha. Mas quantos estão dispostos a gastar com isso? Então, quando o RH ele consegue converter isso em resultado, Sim. aí a empresa vê o real valor, porque dá resultado. Né? Claro que dá. O colaborador satisfeito aumenta a produtividade, claro, você tem retenção de talento, diminui turnover. Meu último chefe, a primeira pergunta que ele me fez quando eu entrei lá, ele falou para mim: Rafael, pessoas felizes vendem mais? Eu falei: claro que vendem mais. Aí ele falou: me dá um exemplo. Eu falei: a gente tem farmácia, a gente tinha farmácia lá, entre outros negócios. Imagina um balconista que você chega para pedir um remédio para gripe. Se ele é mal-humorado, ele fala assim: tá aqui o Benegripe, ó. Beleza. Se é um funcionário feliz, animado, motivado, que gosta daquilo que faz, ele, ó, tem aqui o Benegripe,
mas vou te indicar também uma vitamina C, porque eu sei que vai te fazer melhor. Você não quer aproveitar levar um polivitamínico, já Faz tem uma um venda rinossoro, casada. o faturamento que era isso, o ticket médio Não, aumentou. é verdade. Então, assim, pessoas felizes vendem mais, atendem melhor. Outra coisa, você chega numa farmácia que você é bem atendido, né? Eu, por exemplo, eu cheguei aqui no evento, fui super bem recebido. A menina, eu acabei de ganhar um bottom de uma menina de surdo, de um programa que ela tem. Uma pessoa extremamente simpática, agradável. Vou fazer questão de colocar aquele bottom no meu crachá, vou tirar uma foto, marcar. Agora, Porque se fosse uma felicidade pessoa... contagia, né? Sim, se fosse uma pessoa mal educada, eu ia pegar o bottom, guardar no bolso, agradecer, mas eu faço questão pela simpatia, pelo sorriso dela. Então, assim, a gente quer voltar nesses lugares. Então, não só vende mais, como fideliza o cliente, traz o cliente de volta. Com certeza. E o RH tem um papel fundamental nisso, mas obviamente mostrando o valor. Mostrando o com valor. dados, fatos. Sim, e estando focado no que é No importante que é para o importante negócio. para o negócio. Eu falo para o RH que ele precisa entender que ele tem que ser um elo ali. Um elo entre a estratégia do negócio e a necessidade das pessoas. Então, o negócio quer chegar no norte. O que as pessoas precisam para chegar até lá dentro do prazo que a empresa precisa? Existe um estudo que diz que 89% dos planejamentos estratégicos das organizações falham por questões de comunicação, né? E daí a gente está falando de RH, mas é que o RH apoia, as duas áreas elas caminham juntas, elas são parceiras estratégicas nessa questão do desdobramento do planejamento estratégico. Porque as duas áreas têm que entender da estratégia para poder desdobrar. Sim. Senão você não desdobra. Eu acho até que a comunicação tem que estar no RH. Eu falo, ferramentas como a Entraliza, por exemplo, ajudam o RH a demonstrar o valor do trabalho que eles têm. Sim, eu falo que é o parceiro estratégico para maximizar o valor das Digo áreas. muito mais que isso, porque assim, eu já vi pequenas coisas serem transformadas em grandes pelo jeito certo de comunicação. Eu vejo muito RH fazer trabalho incrível, mas a empresa não sabe que aquilo é incrível. Então, precisa de uma ferramenta que você consiga difundir no negócio todo esse trabalho incrível que você está fazendo, para mostrar para as pessoas que o RH tem muito valor. Quando eu falo isso, às vezes o RH vira para mim e fala assim, mas eu estou cansado de ter que ficar demonstrando o resultado. Eu falo para ele, me diz um setor na sua empresa que não precisa. Todos precisam. Mas na minha empresa tudo é comercial. Tudo bem, já viu o comercial, o seu CEO chegar no diretor comercial, perguntar para ele assim, qual foi a venda do mês? Ele falar assim, não sei, mas a gente está todo mundo animado lá. Não, ele vai falar, bateu a meta, não bateu o resultado. Ou seja, ele tem um resultado na ponta da língua. Por que o RH não vai ter? Tem que entender do negócio. Não adianta, tem que entender do negócio. E ter uma ferramenta de comunicação que ajuda a distribuir isso. Isso, né? Que ajuda a unir as pessoas, integrar dentro dos projetos. Seja democrática, acessível. Sim. A RH precisa entender que não adianta, infelizmente, né? Não digo que infelizmente, mas infelizmente não adianta só fazer, você precisa divulgar. Dentro de uma empresa, o RH ele precisa ser meio que se ver como um negócio meio à parte e entender todo o público interno como um cliente ali, que ele precisa vender, mostrar, demonstrar, conquistar a credibilidade, que aí ele cresce. É isso mesmo. Mas também tem uma outra questão, né, Rafael? Às vezes a gente tem uma Ferrari na mão e a gente não sabe pilotar a Ferrari, né? Então, ter esse olhar estratégico da comunicação e do RH é tão importante quanto. Não é só sobre comunicar, né? É sobre como comunicar, quem comunicar, né? Segmentar, personalizar, né? Trazer um propósito para aquela comunicação, uma comunicação que converse com a estratégia do negócio, que atenda às expectativas dos colaboradores, mas também da empresa. Sim. Muito bom. Agora, me fala, você tem uma palestra, são 7 hábitos para transformar o RH. Vamos falar sobre ele um pouquinho? Qual é o primeiro? Quais são os 7 hábitos e qual que é o primeiro passo? Esses 7 hábitos, ele vem muito dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Eu usei esse material durante muitos anos, eu sou apaixonado por todo o conteúdo da Franklin Covey. Comportamento puro, né? Comportamento puro. E aí, ao longo do tempo, eu vi esse paralelo entre o desenvolvimento de um líder e de um profissional com o desenvolvimento da RH. Eu vi que era a mesma coisa. E aí tem lá o seja proativo, que é assumir a responsabilidade. Desculpa. Foque no objetivo do negócio, que é aqueles 2 pontos que a gente estava falando. E aí a gente chama isso de poder pessoal. E depois a gente vai de execução de excelência, que é crie planos de ação. Então, é o RH ter planos de ação claro. Ser o elo, que a gente falou aqui. Você vê que no discurso a gente vai usando. Seja o elo. Depois a gente entra em diagnostique,
que é o RH entender que ele precisa não ser um RH farmácia. O que é um RH farmácia? Ele ter produto de prateleira, né? Ah, eu quero um treinamento de liderança, está aqui. Ah, eu quero dois vendedores, está aqui. Mas é atuar diretamente na dor para a pessoa certa. Exato, entender o porquê que o gestor precisa daquilo, qual que é a dor que ele está tendo, para ver se realmente aquele produto é o que vai resolver a vida dele. Então, é RH atuar como médico. Depois de ser o elo, trabalhar a confiança, que eu chamo de a variável oculta do sucesso. Então, o RH, normalmente eles falam assim, mas eu tenho boas ideias, eu tenho produtos bons, eu sou um profissional qualificado, mas a minha empresa não aceita. Por quê? Não tem confiança em você. Como que você vai construir essa confiança? Confiança é um bem mensurável, sabia? Dá para mensurar, dá para construir, dá para criar. Então, é um processo de como construir confiança para que o gestor receba isso de você. E, por fim, promover a diversidade, não como algo social, mas a diversidade no aspecto de como fonte de aumentar os resultados do negócio, como forma de ajudar a empresa a enxergar os problemas de maneira diferente, a enxergar os problemas através de visões completamente diferentes, porque essas pessoas são diferentes, seja étnica, gênero, idade ou qualquer diversidade que seja, e essas diferenças façam com que as visões sejam mais amplas, né? Então, a gente tem muita mania de trabalhar a diversidade por um aspecto social e eu acho isso empobrecer a diversidade e as pessoas que a representam. Mas a gente tem que trabalhar a diversidade como forma de melhorar o nosso resultado, que é o que ela ajuda. Ô, Rafael, não existe uma ordem, certo? Para a gente poder começar a aplicar esses 7 hábitos. Mas se uma empresa tivesse que começar agora, qual é o primeiro hábito? Ser proativo. Não terceirizar mais a culpa. Entender que a responsabilidade é sua. Então, assim, ao invés de minha empresa não tem a cultura, o que eu vou fazer para minha empresa ter a cultura? Ao invés de o meu chefe não aceita projetos de RH, o que eu vou fazer para convencer meu chefe a aceitar projetos de RH? Eu já tentei várias vezes, o que eu vou fazer para tentar de uma forma que ele entenda? Você vê que é diferente? É assumir a responsabilidade, parar com o outro, culpar alguma circunstância ou alguém para o eu. Tirar a linguagem de vítima. Eu sou vítima da circunstância, não acontece porque eu estou tentando, eu faço meu máximo, mas não dá. É tirar essa linguagem de vítima e assumir. O que eu vou fazer diferente para que dê certo? Se em outras empresas dá, alguém fez. Se alguém fez, você pode fazer. Se o seu gestor passado não conseguiu, isso não significa que você não possa. Se apoderar, se empoderar e ser protagonista, né? Sim, claro. Muito Senão bom. fica coadjuvante na empresa. Sim, né? sim. Estratégico. Não vai ser muito bom. E não transforma, né? Não. Ô, Rafael, e quais são os maiores desafios que você vê hoje para que os RHs realmente sejam mais extraordinários, para que as pessoas realmente adotem esses 7 hábitos mais eficazes para transformá-la na frente? São 2, assim. O primeiro, comportamental do RH, que às vezes eu faço essa palestra e o pessoal vem falar comigo e ele fala assim, Rafael, eu levei várias chineladas na sua palestra. Eu falo assim, tá ótimo. Se você entendeu isso, significa que você viu nos seus pontos que você quer mudar e que você percebeu que vão fazer a diferença. Então, esse comportamental. E depois o RH, ele é muito carente em como mensurar dados, que é uma coisa que eu tento ajudar muitos RHs, tanto através do Instagram, né? Como mensurar dados. O RH ele tem essa dificuldade de lidar com o número. Eu acho que durante muitos anos no Brasil a gente focou muito em humanização. Eu acho que isso é cultural, né? É cultural, mas agora está mudando. Sim, está mudando. O RH Summit foi só sobre isso. Resultado, era o foco deles. Eu ia chegar aí, né? A gente está falando de tendência, de futuro. Todo dia tem coisa nova. Todo dia tem alguma coisa nova acontecendo. Como que você vê o futuro do RH? Né? Com tanta transformação digital, com tantas habilidades novas surgindo e outras sendo potencializadas, como que você enxerga isso? Assim, eu acho que os RHs que se modernizarem nesse aspecto, eles vão tomar um protagonismo na empresa de uma forma exponencial, porque se você for olhar para 90% dos negócios, tirando a indústria, mas mesmo assim a indústria tem essa característica, os negócios são feitos por pessoas. Então, assim, se você tirar das pessoas daquela empresa, o que fica? Computador e mesa? Isso a gente compra em qualquer esquina. Né? Então, todo conhecimento, todo potencial de entrega, né? Por exemplo, o que faz esse podcast aqui? Você. Essa TV eu vou ali, compro outro, se tirar tudo que está aqui, a gente arruma de novo. Sim.
Né? Mas quem dá a cara, é você que faz isso. Então são as pessoas. Então quando o RH ele consegue entender que o resultado do RH vem através das pessoas e ele começa a potencializar essa entrega, ele vira protagonista. Porque se uma empresa é feita de pessoas, na sua grande maioria, tem empresa que é máquina, tudo bem, mas na sua grande maioria são pessoas. E quem potencializa essa entrega, quem garante esse melhor resultado é o RH virou ponto-chave. Ou seja, quando a gente olha para o futuro, isso não muda. Mas o RH tem que entender que ele tem que gerar resultado através das pessoas. Ele não vai produzir nada, mas ele tem que gerar esse resultado através das pessoas. Quando ele faz essa virada, aí sim ele vira protagonista. E aí eu falo que eu gosto de brincar que o RH não tem essa história de querer sentar do lado da cadeira do CEO. Parece mulher troféu, né? O RH não tem isso. O RH ele tem que tomar o poder. A minha mensagem para o RH é esse. Olha lá, olha para a câmera e fala, então. Seu objetivo tem que ser tomar o poder. O papel do RH é tomar o poder. Nada dessa história de sentar do lado da cadeira do CEO. É isso mesmo. A gente tem que virar o CEO. Ô, Rafael, a gente está indo já para a nossa finalização. Eu tenho aqui um saquinho surpresa. Oba! Ó, eu não sei surpresa. o que tem aqui, hein? Isso aqui não, né? Vai, sorteia. Eu estou tentando escolher o maior papel. Vai que é o melhor presente. Brincadeira. O que minha bio no WhatsApp diz sobre você? Olha lá. Tá simples, vai. Você lembra o Gente, que tá na sua bio do WhatsApp? Eu sou daqueles que compra o celular e não troca nem a tela de fundo, sabe? Então tá, então peraí. Então- O que tá na sua bio do Instagram? Do Instagram. Ajuda o RHs a gerarem resultado. Esse é o Rafael. Esse é o Rafael. Vai ficar o dia todo hoje com a gente. Vou passar hoje aqui. Aproveite a Expo RH e a gente se vê em outro evento por aí.